Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim aqui para fazer a resolução completa da prova do Enem da semana passada, que foi a prova de Ciências da Natureza. Então eu peguei aqui para resolver o caderno azul. Não sei se todos me conhecem, mas eu sou professora de Química, portanto vim aqui resolver as questões de Química. Vamos lá? Então, ó, primeira questão, era uma questão mais interpretativa, óbvio, a gente precisava ter os conhecimentos, né? Mas se a gente conseguisse pegar o ponto-chave aqui da questão, entendendo um pouquinho sobre pH, a gente conseguia resolver, né? Então, vamos para a leitura. No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Então, o que a gente percebe, né? Aqui na solução preparada, a gente tem um pH de 4,3, então é o que ele já tem feito, né? Ali a solução que ele já produziu. Entretanto, tanto no texto como aqui na tabela, é trazida a informação que o pH ideal, né, para o desenvolvimento aqui para o cultivo de alface, o valor de pH deve ficar entre 5,5 e 6,5, né? Ou seja, na solução que a gente tem, né, pronta, solução pronta, tem um pH de 4,3. O ideal para o cultivo de alface é que o pH fique entre 5,5 a 6,5. Logo, se eu vou usar esse preparado, né, como solução inicial, o que eu vou precisar fazer para chegar nesse pH aqui? Eu vou precisar aumentar esse valor de pH. E como que eu faço isso? Introduzindo no sistema soluções de caráter básico, né? Soluções de caráter básico, ou seja, ou eu coloco uma base, ou eu vou colocar um sal ou um óxido que tem essa característica, certo? Então, a primeira substância que ele dá aqui é o ácido fosfórico, como o próprio nome já fala, é um ácido. Então, se eu for adicionar esse ácido, meu pH vai diminuir ao invés de aumentar, e não é isso que eu quero, né? Então, a gente já pode excluir. Na letra B, eu tenho um sal, né? Que é o sulfato de cálcio. Todo sal, ele é originário de uma base e de um ácido. Então, a base aqui é o hidróxido de cálcio, que é considerado uma base forte, e o ácido aqui é o ácido sulfúrico, que também é considerado um ácido forte. Quando eu tenho o caráter da base e do sal igual, eu falo que do ácido e da base, perdão, igual, eu falo que o sal formado ele teve um caráter neutro. Então, por exemplo, se eu tenho um ácido e uma base que os dois são fortes, formou um sal, o sal ninguém ganhou. Então, um é forte, outro é forte, ninguém ganha. Então, vai ser neutro. Se eu tenho um ácido e uma base fracos, né? Então, o que vai acontecer? Também ninguém ganhou. O meu sal vai ser neutro. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um sal neutro, ele não vai conseguir subir, né? Neutro, perdão. Não vai conseguir subir
muito esse valor de pH, tá? Não vai dar certo. Então, esse daqui eu também vou excluir. O óxido de alumínio. O óxido de alumínio, que está aqui na letra C, ele é considerado um óxido que a gente chama de óxido anfótero, de caráter anfótero. O que é isso? Se ele entrar em contato com um ácido, ele vai agir como uma base. Se ele entrar em contato com uma base, ele vai reagir como um ácido. Então, depende de quem eu coloco ali em contato com ele, ele vai se comportar de uma forma ou de outra, né? Então, a gente poderia até pensar assim, já que essa solução ela tá com pH ácido, e eu colocasse, né, esse óxido, ele poderia até se comportar como um óxido básico e fazer uma ligeira, fazer um ligeiro aumento ali do meu pH. Só que quando a gente olha aqui nos macro e nos micronutrientes, nós não percebemos aqui a existência de íons alumínio. Então, no texto, ele comenta que não pode ser nocivo para a planta. Então, se isso não está na tabela, é que provavelmente esse alumínio acaba sendo nocivo, tá? Então, não rola. O cloreto de ferro, ele também é um sal. Cloreto de ferro 3. 3 ou 2? 2, gente, tá pequenininho ali, né? É o 2. Isso, ela tá em algarismo romano. Então, ele veio de quem? Ele veio, né, como eu já comentei, todo sal ele vem de uma base e de um ácido. Então, a base, nesse caso, vai ser o hidróxido de ferro 2 e o ácido vai ser o ácido clorídrico, né? O hidróxido de ferro 2 não é considerado uma base forte, é uma base fraca. Já o ácido clorídrico é considerado um ácido forte, então sempre o forte ganha. Então, o sal formado, ele vai ter um caráter ácido. Sendo assim, quando eu adiciono ali na minha solução preparada, pelo fato de ser um sal de caráter ácido, eu não vou conseguir elevar o pH. Eu vou fazer o quê? O contrário, eu vou diminuir esse pH, e não é o que eu quero. Portanto, letra D também exclui. Só sobra a alternativa E. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui, porque tá, vou fazer assim. Porque eu tenho um hidróxido de potássio, né, KOH. Então, pela nomenclatura ou pela fórmula, a gente se lembra que isso daqui é o quê? É uma base, né? Terminou em OH, né? Ou começa com a palavra hidróxido, significa que é função inorgânica base. Sendo assim, as bases têm como características, né, um pH maior do que 7, portanto, nesse caso, eu conseguiria a elevação desse pH. Então, alternativa E, a alternativa correta. Na próxima questão, os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida é de 5 anos. Então, aqui é cálculo de tempo de meia-vida, né? A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de quanto? Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo no qual a massa de determinada amostra vai ser reduzida sempre pela metade, né? Então, se eu iniciei aqui com 500 gramas, para cada intervalo de 5 anos, isso aqui vai caindo sempre pela metade. Então, metade de 500, 250 gramas. Aí vão passar mais 5 anos. Vai reduzir para metade. Opa, perdão. Qual que é a metade de 250? 125. Aí vão passar mais 5 anos. Metade de 125, 62,5, né? Aí vão passar mais 5 anos. Aí a metade de 62,5, 31,25. Então, foi para 31,25 gramas. Mais 5 anos. Vai para metade disso.
15,625. Vão passar mais 5 anos. Metade de 15,625 dá 7,8125. Quantos anos deram até agora, ó? 10, 20, 30. Então, falta só o intervalinho aqui, né? De mais 5 anos para chegar nos 35. Então, a metade de 7,8125 vai dar aproximadamente 3,90 gramas. Então, vai dar aqui a alternativa, né? No intervalo de 35 anos, a massa vai ser de 3,90 ou 3,9 gramas, beleza? Então, essa questão era relativamente fácil, desde que o aluno tenha tido conteúdo ali de radiação, né? Porque esse cálculo aí do tempo de meia-vida, a gente estuda quando a gente fala sobre radioatividade, tá? Então, sabendo esse conceito, tranquilo de fazer. Na próxima questão, questão 97, a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada. Então, no texto, ele conta para a gente, né, que uma das formas para reaproveitar esse óleo é fazer sabão, receita da vovó, né? Então, hoje é um pouco mais difícil, mas antigamente as vovós, elas não jogavam, né? Elas eram muito sábias, elas não jogavam o óleo ali descartando no ralo da pia. Elas armazenavam e depois produziam sabão. Então, ia lá, comprava a soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio, colocava água e fazia o preparo ali do sabão caseiro, né? Então, se o texto está falando sobre fazer sabão, como que chama esse processo? É uma reação de saponificação. Portanto, a alternativa E. Bom, questão 101, já fiz a marcação aqui de alguns itens, né? Esse 80%, ele nos chama atenção porque, normalmente, quando o exercício traz uma reação, a porcentagem, já fica meio que na cara aí que é um exercício que está envolvendo o conteúdo de cálculo estequiométrico, jogando para aquela partinha ali de rendimento, tá bom? Mas vamos fazer a leitura aqui e os devidos cálculos. Então, questão 101. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Então, tem aqui o processo, né, da fermentação. Então, eu tenho o carboidrato, foi fermentado ali pelas enzimas contidas em determinados micro-organismos e se transformou em etanol e também teve liberação de gás carbônico. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol. Então, significa que o meu rendimento foi de 80%. Que após a sua purificação apresentou uma densidade de 0,8 grama por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de... Então, vamos lá. O que ele está comparando? Ele está comparando glicose e o etanol. Então, eu venho aqui, a reação, né, ela já está balanceada. Então, eu pego, né, a fórmula da glicose,
E aqui, eu vou escrever na forma molecular, tá? Eu gosto de escrever assim, mas pode ser H6O, tanto faz. Pela estequiometria, eu tenho 1 mol desse e 2 mol desse, porque ó, aqui na frente, né, ó. Então, são 2 mol de etanol que estão sendo formados. Aí, o que a gente tem que fazer? Calcular a massa molar, né? Então, como que a gente faz isso? Escreve a fórmula. Aí, eu separo os elementos químicos. Mostro a quantidade. Opa, peraí que riscou aqui sem querer, gente. Espera um pouquinho. Deixa eu ver. Preciso apagar. Borracha. Achei. Pronto. Vou voltar aqui. Foi. Então, o oxigênio vale... Aliás, vale não, né? Ele tem 6 na fórmula. Aí, pela massa, multiplico pela massa atômica. Então, o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio vale 16. Então, aqui vai ficar 72 com 12 com 96, né? Eu vou somar tudo e vou chegar aqui numa massa molar de 180. Então, vou colocar aqui, ó, 180 gramas desse estão para... Nós vamos proceder da mesma forma para o etanol, tá? Para calcular a sua massa molar. Aqui fica mais fácil eu juntar os hidrogênios, né? Então, ficariam 6 e um oxigênio. Então, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Eu tenho 2 carbonos na fórmula, 6 e 1. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. Professora, mas como que eu sei essas massas? Olhando lá na tabela periódica, né? E procurando a informação a respeito da massa atômica. Então, se ficar na dúvida, a massa atômica é sempre um número maior, porque no quadradinho ali da tabela periódica a gente tem o símbolo do elemento e normalmente 2 números, um que fica em cima e um que fica embaixo. Eu costumo falar que não é bom a gente tentar memorizar que a massa fica em cima ou a massa fica embaixo, porque dependendo da tabela periódica que a gente pode ter ali na hora da consulta, ela pode estar invertida. Então, eu sempre falo assim, a massa é o número maior, tá? Então, aí não tem como errar. E aí, se a gente proceder essas, né, multiplicações, depois a adição, a gente vai chegar numa massa molar aqui do etanol de 46 gramas por mol. Só que como eu tenho 2, eu tenho que fazer vezes 2, né? Então, aqui vai ficar 92 gramas. Então, eu sei, né, que quando eu uso 180 gramas de glicose, eu vou produzir 92 gramas de etanol. No caso, foi utilizado 50 quilogramas, né, do monossacarídeo que ele falou que é para a gente considerar a glicose. Então, isso vai estar para X. Então, procedendo aqui os cálculos, a gente chegaria aqui num valor de aproximadamente, né, arredondando, 25,5 quilogramas. Daí, o que eu vou fazer? Aqui no exercício, ele está pedindo o volume que está em litro. Então, eu preciso usar o dado da densidade para transformar essa massa em volume. Então, eu sei que pela densidade, eu tenho 0,8 gramas para cada 1 ml. Quantos gramas equivalem 25,5 quilogramas? 25.500 gramas. Então, isso tá para Y. Procedendo o cálculo, a gente vai chegar aqui no valor de aproximadamente 32 litros, tá? E aí, vocês vão olhar e falar assim, nossa, não tem essa alternativa aí. Então, o que falta a gente fazer? Usar aquela informação do rendimento. Porque seriam 32 litros se o rendimento tivesse sido 100%, o que não aconteceu. Então, eu faço uma outra regra de 3. Então, 32 litros equivaleriam ao 100%, 80% tá para Z. E aí, a gente vai chegar num valor aproximado de 25 litros. Portanto,
a alternativa C. Então, olha como é importante prestar atenção. Ainda ele foi bonzinho, né? Ele poderia ter colocado numa alternativa aqui o 32 ou algum valor próximo, né? Então, sempre fazer a leitura com bastante paciência, com bastante calma e ver o que o exercício está pedindo, bom? Essa próxima questão aqui é uma questão que eu já resolvi. Eu vou colocar aqui o link, tá? Eu fiz uma parceria a convite da professora Clara, do canal Clareando a Física. Se vocês não conhecem, gente, vale super a pena. Imagina uma professora de física, nota 1000. Então, é ela. A física fica muito fácil com as explicações dela, tá? Então, eu vou colocar aqui o link da questão que eu gravei com ela, mas quem quiser, fica à vontade, né? Curte, se inscreve lá no canal dela, porque vale super, super a pena, tá? Então, aqui, pessoal, é um exercício de pilha, só de bater o olho a gente já percebe isso, né? Como que a gente resolve um exercício de pilha? Então, vamos lá. Primeira coisa, cada becker que a gente tem aqui, né, cada conjunto de 2 béqueres ligados por uma ponte salina, que está aqui, seria uma pilha. Então, nesse meu conjunto, quantas pilhas eu vou ter? Eu tenho, primeira informação, 2 pilhas. Essas pilhas, elas estão colocadas aqui uma na sequência da outra. Então, isso significa que essas 2 pilhas, elas estão em série. Logo, eu poderia já excluir algumas alternativas, né? Como que a gente faz a representação da pilha? A gente representa o polo positivo pelo traço maior e o polo negativo da pilha eu represento pelo traço menor. Então, ficaria assim, né? Porque, gente, a pilha, quando a gente compra, uma das primeiras coisas que a gente vê ali são sinais positivo, né, e negativo. Então, são os polos, tá? Aqui eu não vou fazer o desenho da pilha do jeito que a gente conhece. Então, a gente, para identificar cada um desses polos, a gente pode fazer essa representação dessa forma, certo? Então, pensa assim, ó, toda vez que eu tenho esse sisteminha, eu tô indicando uma pilha. Se no meu sistema eu tenho 2, vamos ver o que a gente já consegue fazer aqui, ó. Na letra A, eu tenho um sistema formado só por uma pilha. Dá certo? Não. Então, posso excluir essa letra A. Na letra B, eu tenho 2 pilhas. Pode ser? Pode ser. Na letra C, eu também tenho. E aí, depois a gente vai comentar, né? O que vai mudar da letra B para a letra C. Na letra D, eu tenho uma pilha só, tá? Aqui, gente, quando eu tenho esses risquinhos, né? Isso daqui é resistência, não é pilha, tá? A pilha sempre vão ser esses riscos retos. Então, eu tenho só uma pilha também, vou excluir. E na letra E, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pilhas. Também não rola, né? Vou excluir. Beleza. Bom, a pilha, como eu já comentei, tem o polo positivo e o polo negativo. Então, o que a gente precisa fazer? Descobrir qual o eletrodo que corresponde a esse polo positivo e qual o eletrodo que corresponde ao polo negativo. Como que a gente faz isso? Ou a gente vai ter que lembrar acerca da nobreza dos metais, ou aqui no caso, ele deu o voltímetro. E a partir desse voltímetro, eu também posso tirar essas informações. Então, pensando na nobreza, o cobre, ele é um metal muito mais nobre do que o zinco. Sempre aquele metal que é mais nobre, ele tende a ser o cátodo, que é o polo positivo. E o metal que é menos nobre, ele tende a ser o ânodo, que é o polo negativo. Sendo assim, aqui eu tenho polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo, né? Porque o cobre é mais nobre, o zinco é menos nobre, então eu vou ter essa associação. Positivo, negativo, vou para outra pilha. Positivo, negativo, tá? Então, a gente teria uma representação, vou continuar aqui por esse esqueminha que eu fiz, né, ó.
outro traço maior, indicando o polo positivo, e na sequência, outro tracinho menor, indicando o polo negativo, né? Então, percebam que eu não vou ter essa configuração da letra C, porque na letra C eu tenho um polo positivo, um negativo, e aqui volta outro negativo. Não posso, né? Porque se eu colocar negativo com negativo, a pilha não vai funcionar, né? Então, eu tenho que ter essa sequência. Portanto, aqui ficaria a letra B. Mas conforme eu expliquei para vocês, o voltímetro também nos deu essa informação. Por quê? O voltímetro ele tem aquela ponta de teste. E a ponta de teste dele coincide com o polo da pilha. Então, aqui nós temos um sinal positivo, que é a ponta de teste do voltímetro. Então, significa que essa ponta também foi conectada ao polo positivo da minha pilha, ó, que faz sentido, tá vendo? Ó, ele veio aqui, então isso me indica que é o polo positivo. E o polo negativo, ó, aliás, a ponta de teste negativa veio no eletrodo negativo, no meu polo negativo. Então, se eu consigo fazer essa classificação do cobre sendo positivo e do zinco sendo negativo, eu vou levar essas informações para cada uma das pilhas, né? Então, ficaria positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo assim, aqui. Então, dessa forma, nós temos dois métodos para resolver essa questão. Mas a alternativa a alternativa B é a alternativa correta, porque a representação na letra C da pilha não está apresentada da forma correta. Daí, para explicar o sistema aqui, né, tanto da resistência, do resistor, como do voltímetro, quem explicou de uma maneira fabulosa foi a Clara. Então, clica aqui nesse link para olhar a explicação física dessa questão, tá bom? A questão 103 diz o seguinte: eu tenho uma estrutura que é orgânica, né? Eu bato o olho e vejo que é uma estrutura orgânica. Mais precisamente, eu tenho a função orgânica ácido carboxílico e aqui dupla O tem a função éster, né? Mas vamos fazer a leitura da questão e ver o que ela está pedindo. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, princípio ativo cuja estrutura está apresentada na figura, além do amido e da celulose, que são os componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes: 1. Obtenção da massa do comprimido. 2. Medição da densidade do comprimido. 3. Verificação do pH com papel indicador. 4. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. E 5. Titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número. Então, para eu fazer uma análise quantitativa, ou seja, como o próprio nome já fala, para indicar a quantidade de determinada substância, vai adiantar eu obter a massa do comprimido? Isso não vai me falar nada, né? Obtenção da massa do comprimido, eu vou lá, vou pesar. Infelizmente, eu vou ter a massa, além do ácido acetil salicílico, dos outros compostos, né? Que são os compostos inertes, não vai adiantar nada. A densidade e a temperatura de fusão, elas, depois que eu fizesse um processo de isolar, né? O ácido acetil salicílico, até poderia de fato fazer esses testes para provar que é o ácido acetil salicílico, porque essas propriedades, elas são propriedades específicas da matéria. Entretanto, eu não consigo determinar quantidade, né? Verificação do pH com papel indicador. O pH, ele só vai me dizer se essa amostra é mais ácida ou mais básica, e ele eu poderia até fazer um cálculo
aqui para verificar a concentração. Mas qual que é a análise que a gente faz do ponto de vista quantitativo para a gente especificar a quantidade de determinado composto numa amostra desconhecida? A titulação ácido-base, né? Então, a gente vai fazer o quê? A reação com o hidróxido de sódio, por quê? O ácido acetilsalicílico, ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Então, a proporção aqui da reação é de 1 mol para 1 mol do hidróxido de sódio. Então, a gente vai usar uma solução de concentração conhecida do hidróxido de sódio. Nós vamos ver qual vai ser a quantidade que foi gasta do volume desse hidróxido de sódio e vamos fazer os devidos cálculos, né? Utilizando aquela parte ali de número de mols, né? Como a proporção estequiométrica vai ser 1 mol para 1 mol, o número de mols de base que eu tenho vai ser o mesmo do ácido, aí eu vou converter isso em massa e assim eu consigo chegar no valor ali esperado, tá? Então, a análise quantitativa a gente faz principalmente por titulação, que nesse caso, por eu ter um ácido, né, eu vou fazer uma titulação do tipo ácido-base, mas existem outros tipos de titulação, tá bom? Então, aqui vai ser a alternativa E, né, que é o item 5, tá bom? Também não consigo marcar aqui, gente, porque tá aparecendo setinha, tá? Mas eu vou marcar aqui do lado. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Próxima questão, essa questão aqui deu um pouquinho de divergência, né, entre algumas resoluções que a gente viu por aí, eu já vou explicar o porquê, e também em relação ao gabarito oficial que saiu essa semana, né. Então, vamos lá. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal e que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina, que por ser mais solúvel em água é excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. Então, eu tenho a bilirrubina, que vai acumulando, né? O bebê, ele não tem a capacidade, né, de excretar, mas quando essa bilirrubina entra em contato com a luz, ela vai se transformar na lumirrubina e ela é solúvel em água, então ela pode ser excretada através da bile ou da urina, tá? Então, o que a gente consegue perceber de diferença nas estruturas, né? Então, ó, essa primeira porção continua igual. Essa segunda porção, que tem os grupos funcionais, né, também permanecendo os mesmos, então não tem uma mudança de função. Aqui, eu tenho um C dupla OH, que é o ácido carboxílico, aqui também. Aqui eu tenho um nitrogênio entre carbonos, aqui também, olha esse nitrogênio aqui entre esses dois carbonos. E o que a gente percebe de principal diferença? Nessa posição, eu tinha um anel, um ciclo, né? Levando assim um formato meio que de pentágono, né? Embora não sejam 5 carbonos, porque eu tenho um nitrogênio no meio, mas lembra uma figura geométrica do pentágono, que de certa forma se manteve, né? Aqui. O que a gente percebe de principal diferença? Essa região aqui. Na lumirrubina, eu tenho essa região fechada, então uma cadeia fechada, enquanto nessa forma na bilirrubina, ó, essa posição é uma cadeia aberta, né? Então, o que aconteceu? Algumas resoluções trataram como isômero de função. Por quê? Porque quando o nitrogênio está entre carbonos
e eu só tenho ligação simples, eu trato como função amina. E quando eu tenho esse nitrogênio que está entre carbonos também, porém aqui está aparecendo uma dupla ligação, alguns autores trazem esse grupo como um grupo chamado imina. Entretanto, esse grupo funcional ele não é estudado, né, no ensino básico. Então, não faz sentido a gente colocar como resposta ou como item correto uma isomeria de função, uma vez que essa função não é vista no ensino médio, né? Então, o que a banca do INEP colocou como alternativa correta e, de certa forma, pensando aqui no conteúdo do ensino médio, eu acho mais correto. Ele colocou como uma isomeria de cadeia. Por quê? Porque nessa posição eu tenho uma cadeia fechada, enquanto aqui eu tenho uma posição mais de cadeia aberta, né? Então a conformação ali, essa apresentação estrutural, ela está sendo diferenciada por conta disso, né? Então o gabarito oficial trouxe como alternativa correta a isomeria de cadeia, que na prova azul é a alternativa C, beleza? A próxima questão, ele já fala, né, reação de redução, então a gente precisa ver aqui os NOx, né? Ele quer saber onde que o cobre sofreu um processo de redução. Começa aqui, então o cobre, enquanto, né, substância simples, vale aquela regra, né, para toda substância simples o NOx é zero. Então ele começa com o NOx de partida zero. Aí ele vai passar por uma reação com ácido nítrico e vai se transformar no nitrato de cobre 2. Então, esse 2 que está aqui embaixo, na verdade, era a carga do cobre. Então, o cobre aqui, ele está com NOx mais 2. Então, na etapa 1, eu aumentei o NOx, né? Então, se eu aumento o NOx, eu não estou tendo um processo de redução, eu estou tendo um processo contrário, que é a oxidação, né? Na etapa 2, o que está acontecendo? Aqui, esse 2 que está aqui embaixo também é a carga desse aqui. Então, o NOx aqui vai ser 2+, nesse caso eu nem tive mudança, né? Então, nem aumentou, nem diminuiu. Aí, eu vou para a etapa 3. Eu formei um óxido de cobre, né? Quando é óxido, o NOx do oxigênio tem que valer menos 2, né? Então, para zerar essa história, aqui o cobre só pode ser mais 2. Então, mais 2 dividido por 1 também vai permanecer mais 2 ou 2+. Então, também não tive alteração. Aí, eu vou fazer a reação desse óxido de cobre, 2, no caso, com ácido sulfúrico. E aí, o que eu preciso lembrar para eu conseguir verificar o NOx, né? O sulfato, gente, esse grupo sulfato, ele sempre tem NOx final menos 2. Então, vocês estão vendo algum número no pezinho de alguém? A fórmula do sulfato de cobre, que é o 2, né, nesse caso, é assim. Então, se não tem número nenhum aqui, nem número nenhum aqui, ó, significa que um cancelou o outro. A carguinha de um cancela a carguinha do outro. Então, sabendo que a carga do sulfato é menos 2, aqui só pode ser mais 2. Então, também, ó, no processo 4, eu não tive alteração. Aí, eu vou fazer o processo 5, que é uma reação com ácido clorídrico na presença do zinco. E aí, o que a gente percebe? Esse cobre, que era o 2, retornou ao cobre 0. Então, no processo 5, eu tinha esse cobre mais 2, que ficou o cobre 0. Portanto, o que aconteceu com o NOx aqui? Ele diminuiu. Quando o NOx reduz, é um processo de redução. Então, aqui, etapa 5, a alternativa E. 116, eu tenho várias substâncias orgânicas, né? E aí, fazendo a leitura do enunciado, a gente já vai conseguir perceber qual é o conteúdo de orgânica que está sendo cobrado. Então, vamos lá.
As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronson de Lowry. O teste positivo será observado com um pesticida. Então vamos lá. Se eu estou usando hidróxido de sódio, significa que eu tenho uma substância básica. Então, para eu ter a reação com esse pesticida obrigatoriamente vai ter que ter um caráter mais ácido, né? E aí, olhando as funções orgânicas que a gente tem, aqui a gente vai ter, ó, dupla ON, seria um grupo funcional amida. Aqui nessa posição, aleto, né? Então, aqui amida, aleto, aqui aleto de novo. Olha a presença daquela função lá que foi discutida na outra questão também, né? Que a gente não estuda no ensino médio. Aqui eu teria amina, aqui eu teria C-dupla-ON, teria amida. Aqui, aleto, fenol, depois eu tenho aleto, éter, aqui nessa posição, aí um silício aqui no meio, aqui outro éter. E aqui, derivado do sulfato, né? E aqui, aleto também, que é o iodo. Quando a gente estuda a química orgânica, e a gente vai comentar sobre acidez e basicidade de compostos orgânicos, então, quais são as classes que a gente mais comenta? A gente fala sobre os fenóis, quando a gente quer falar sobre acidez, e a gente fala principalmente sobre as aminas, quando a gente quer falar sobre basicidade. Então, nesse caso, se eu tenho hidróxido de sódio, que é uma base, e ele vai reagir com o pesticida, que tem que obrigatoriamente ter um caráter contrário, ou seja, ser ácido, eu ficaria com o pesticida que tem esse grupo fenol, né? Portanto, onde eu tenho fenol? Tenho fenol aqui, né, gente, ó. Aliás, eu tenho 2, né? Grupamentos aqui, no caso, o grupo fenol. Portanto, o pesticida 3 é o pesticida que vai ter um caráter mais ácido. Então, ficou a alternativa C. Na questão 17, a gente precisava ter aqui um conhecimento, né, da química orgânica, mas também, de certa forma, está associado à parte ali de atualidade, porque vira e mexe é noticiado a respeito disso, né? Então, com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é o. Então vamos lá. Então, se eu vou usar um resíduo, né, os dejetos, ali no caso, a excreta dos suínos, eu vou pensar em etanol? Não, etanol é fonte vegetal. Eu posso pensar no biogás? Ou se eu posso pensar no biogás? Eu posso pensar no butano? O butano, a sua principal fonte seria ali a parte derivados do petróleo, né? O metanol também é um álcool, né? Ele é obtido ali da madeira. E o biodiesel, ele seria um processo ali de gorduras, né? Que são tratadas para a produção desse biodiesel. Então, o que sobra aqui? Biogás, né? Portanto, a alternativa B.
A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. Então, primeira etapa, caixa de gordura. Ela retém os detritos da pia e da cozinha, liberando água quase isenta de gordura. Depois, na sequência, né? Item 2, caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. Parte 3, o tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Parte 4, caixa de inspeção. Facilita a distribuição dos efluentes. Parte 5, filtro biológico. Aqui colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. E parte 6, as cisternas. Aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro. Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Então, a gente percebe que o esgoto residencial, ele vem aqui, né? Do 2, ele vai parar na parte 3. Então, o 2, ele recebeu o esgoto da residência. Ele não fala nada, né, sobre decantação, ele só recebeu. O que vai acontecer na etapa 3, ali no tanque séptico? Por que ele coloca assim, ó? Aqui o esgoto deve ficar em repouso. É através do repouso que vai ocorrer o processo de decantação, né? Então, é aqui nessa etapa, né, que eu vou ter a decantação e a separação do lodo. Então, etapa 3, a alternativa C. Aqui, né, nós temos semi-reações. Quando a gente bate o olhinho, a gente já vê também ali que no início da questão tá falando sobre célula combustível de hidrogênio, né? Então, vamos ver. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de célula de combustível. Então, eu tenho uma célula chamada de AFC, onde eu tenho uma temperatura de operação entre 90 e 100 graus. Eu uso como eletrólito hidróxido de potássio e as semi-reações são essas daqui. Então, se nós cancelarmos os elétrons, cancelarmos os íons hidroxila, o que mais que dá para cancelar aqui? Água, né? 1 mol de água vai sobrar ali como produto final. Então, a gente tem realmente a formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio. Eu tenho uma célula combustível denominada MSFC. Ela opera em uma temperatura de 600 a 1000 graus. Os eletrólitos são carbonatos de lítio, sódio e ou potássio derretidos, né, fundidos. E aí nós temos, né, a presença desses respectivos íons aqui. Então também, né, fazendo cancelamento das espécies, a gente vai ter como produto final a água. Depois eu tenho o PEM, né, tem uma temperatura operacional entre 60 e 100 graus, utiliza como eletrólito o ácido perfluorosulfônico sólido. E percebam que para essas três células combustível, né, elas terão as mesmas semi-reações, tá? O PAFC opera numa temperatura de 175 a 200 graus, utiliza ácido fosfórico líquido como eletrólito, e o SOFC, uma temperatura de operação entre 600 a 1000 graus, utiliza o óxido de zircônio 4 sólido como eletrólito. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. São formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Então, ele colocou algumas informações aqui importantes. Se eu preciso ter um baixo nível de energia térmica, e também assim, ó, imagina um carro tendo uma temperatura de operação entre 600 e 1000 graus, né? É meio complicado, né? Então, eu poderia já excluir
algumas tecnologias aqui de célula combustível, por exemplo. Essa aqui, por conta da temperatura, já ia cair fora, e essa aqui também, tá? Só que ele deu uma outra opção, ele comenta sobre os eletrólitos ocorrerem ali em meio ácido, né? Serem poliméricos e ocorrerem em meio ácido. Quando eu olho aqui, eu tenho uma faixa de temperatura que não é tão alta, né? Aqui também é uma temperatura legal. Aqui eu até também excluiria, porque ó, já vai acima da temperatura de ebulição da água, já não é muito conveniente, né? Uma temperatura mais alta. Então eu ficaria ou entre o AFC ou entre o PEM, o PEM. Qual deles que eu vou escolher? Se ele fala que tem que ser o meio ácido, eu não posso pegar o hidróxido, né? Porque hidróxido é meio básico, né? Então, vou escolher esse aqui? Vou escolher o PEM, porque eu tenho uma temperatura legal e tenho o meio ácido ali como pré-requisito. Então, a alternativa C, PEM ou PEM, como célula combustível. A 130, olhando aqui, a gente já percebe, né, que é uma questão envolvendo, pela nomenclatura, ésteres, né? E vamos fazer a leitura para ver o que ele está pedindo direitinho. Então, com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes, que é o que dá gostinho, né? Sabor. Em geral, essas substâncias são ésteres como as apresentadas no quadro. Então, eu tenho o benzoato de metila, que tem essa fórmula e está relacionado ao aroma de kiwi. O acetato de isoamila, que tem essa fórmula, sabor de banana. O acetato de benzila, sabor de pêssego. O propanoato de isobutila, sabor de rum. O antranilato de metila, sabor de uva. O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta a cadeia carbônica saturada é D. Então, vamos lá. Para eu saber quem que é o ácido, eu preciso lembrar que o éster, ele é formado, né, pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Aquela primeira parte do éster, né? O éster tem como característica esse grupo funcional, C dupla O, e aqui eu posso ter hidrogênio ou carbono, e aqui eu também posso ter, aliás, posso ter não, tenho que ter carbono, né? Porque se eu colocar hidrogênio vai ser função ácido carboxílico. Então, o que eu entendo, né? O que eu preciso lembrar? Que até eu chegar nessa parte do meu éster, isso aqui vai ser derivado do ácido carboxílico, tá? Então, se ele quer derivado do ácido etanóico, eu preciso escrever o meu éster, et são 2 carbonos. Então, eu teria isso aqui, ó, dupla O, e aqui um CH3. O que eu vou ter para cá, eu preciso ver direitinho, mas eu já tenho uma pista. Então, ó, se eu fosse desenhar o benzoato de metila, benzoato é derivado aí do benzeno, né? Não vai rolar. O acetato poderia ser? Poderia, porque aqui, ó, quando eu tenho 2, né? Eu vou chamar de etanoato ou acetato. É a mesma coisa, né? Então, poderia. Acetato de isoamila. Acetato de benzila? Interessante também, né? Poderia, porque essa parte do acetato também me traz 2 carbonos. Então, ok. Propanoato, prop, são 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, até chegar no dupla O. Então, não poderia ser rum. Então, ó, já vou excluir esse. Vou excluir esse. E antranilato de metila. Então, esse antranilato também é uma função que a gente, né, pouco estuda, mas eu já percebo que o metila, que é essa outra parte, ele tá nessa região aqui menor.
eu não tenho nada assim, ó, acetato ou etanoato aqui na nomenclatura. Eu tenho antranilato. Ó quantos carbonos esse composto tem. Tem 6 carbonos, eu precisaria ter 2. Então, eu já sei que de uva também não pode ser. Então, ficaria entre banana e pêssego, tá? Bom, montando esses dois ésteres. Então, como que eles ficariam? O de banana, a gente teria CH3 ou H3C, que é o mais correto, né? Dupla O, O. Aí depois eu vou ter 2 vezes o CH2, que eu vou colocar aqui resumido, porque senão não vai caber. E vou ter um CH com 3 grupos metil. Então, ó, vou ter um CH aqui. 1, 2, 3. Aliás, 3 não, Joyce. 2, né? E mais outro aqui. Ó, são 2 grupos metil aqui, tá? Quando eu olho para essa outra porção, ó, depois desse oxigênio aqui de baixo, o que eu percebo? Que as ligações entre carbonos, todas elas são ligações do tipo simples, portanto, a minha cadeia nessa porção é uma cadeia saturada, né? Então, é a alternativa correta? Sim, essa é a alternativa correta. Por que que não pode ser esse aqui? Porque se é acetato de benzila, a gente também vai ter um derivado ali do benzeno. Então, eu não vou poder ter só ligação simples, eu vou ter insaturação, tá? Então, a alternativa correta, aroma de banana, é o acetato de isoamila. Essa aqui é uma das últimas, né? Estamos chegando ao fim, aguenta firme, né? Eu sei que é bem extensa essa resolução, porque afinal de contas são 15 questões, né? Então, nós temos, só de olhar aqui, a gente já percebe que é uma questão, né, de cálculo de potencial de pilha. Aqui na tabela nós temos vários dispositivos que precisam, né, daquela faixa de energia, só que ele traz uma informação muito importante, né? Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo. Então, eu tenho uma associação em série de 3 pilhas. Então, eu preciso calcular a DDP dessa pilha e eu preciso lembrar que se eu estou trabalhando com pilha em série, eu vou fazer, né, ou a soma ou a multiplicação pela quantidade de pilhas que estão conectadas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, para eu calcular a DDP, né, da pilha, o que eu tenho que fazer? Olhar as semi-reações e ver quem que está sofrendo o processo de redução e quem está sofrendo o processo de oxidação. Quando eu tenho o potencial padrão de redução sendo maior, significa que aquele número maior, de fato, é responsável pela redução, e esse número aqui, que é menor, né, é o processo de oxidação. Então, o que eu faço? A reação de redução, eu mantenho ela escrita do jeito que ela está. Então, iodo mais 2 elétrons se transformando no íon iodeto. E para a reação que está sofrendo a oxidação, eu inverto. Então, vai ficar lítio sofrendo reação, se transformando no íon lítio e perdendo um elétron. Para eu poder cancelar esse número, para chegar na global, vamos falar assim, o que eu preciso ter? O mesmo número de elétrons. Então, se aqui na de cima eu tenho 2, eu vou precisar multiplicar a reação de baixo inteirinha por 2. Então, tenho 2, 2 e 2. Corto aqui, corto aqui. Então, eu chegaria numa reação global de... Opa, coloquei o iodo no lugar errado. Deixa eu apagar aqui, gente, peraí. Borracha. Foi. Então, vai ficar o iodo mais 2 lítios, formando 2 iodetos mais 2 íons
lítio, certo? E como que eu faço para calcular a DDP? Pelo ΔE padrão, né? Então, o ΔE padrão vai ser o padrão, potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Eu dou essa dica assim para os meus alunos, para eles lembrarem essa fórmula. Lembra do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? ECA. Então, eu sei que o cátodo vem antes, o ânodo vem depois. E por ser delta, eu faço uma subtração. E aí, outra informação. Quando eu inverto essa segunda reação aqui, eu costumo não inverter o potencial. Porque às vezes, dependendo da fórmula que você vai usar, você pode ter esse cálculo sendo feito de maneira errada. Então, eu costumo ensinar dessa forma. A gente inverte a reação, mas a gente não troca o sinal dos potenciais que estão aqui como referência. Eu deixo do jeito que está, tá? Então, o cátodo, eu sei que vai ser essa semirreação aqui, porque o cátodo é a redução e a oxidação é essa semirreação aqui. Então, vai ficar o potencial do cátodo, que é mais 0,54, menos o do ânodo, que é menos 3,05. Daí, o que vai acontecer? Menos com menos vai virar mais. Então, eu vou ter 0,54 mais 3,05. E isso aqui vai me dar um valor de 3,59 volts. Aí vocês poderiam falar assim, então eu vou pegar o celular, porque ó, 3,5 a 3,8, 3,59 tá aí. E tem aqui a alternativa, que é o 2, a alternativa B. Só que a gente precisa lembrar que esta pilha está em série, essa bateria, né? Ela é formada por pilhas em série. E eu tenho quantas pilhas nesse sistema? 3 pilhas. Então, eu vou arredondar aqui esse 3,59 para 3,6. Então, eu vou fazer 3,6 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. Dá 10,8 volts. Então, essa é a voltagem da minha pilha. E aí, o que eu tenho nesse valor aqui, né? Esse intervalo de 10,5 a 10,9. Portanto, o carrinho de controle remoto, que é o 4, que corresponde à alternativa D. Questão 135, se eu não me engano, a última, né? Então, o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, né, que são os LEDs, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. O que é uma ligação dupla conjugada? É a alternância. Dupla, simples, ou simples, dupla, tá? Então, onde que eu tenho isso, né? Vamos pegar aqui, a cadeia principal, ela corresponde aqui a essa faixa do N, que eu tenho o maior número de carbonos, né? Então, aqui, se eu for olhar, ó, eu tenho simples, ó, simples, né? Não é. Na letra B também, ó, simples, eu até tenho uma dupla, mas é dupla O, não é dupla C, né? Então, prevalece simples. Aqui eu tenho simples com outra simples e com uma dupla. Então, eu não tô tendo alternância, eu tô tendo alternância só nessa posição aqui ou nessa, né? Mas aqui na primeira, ó, é simples, então cai fora. Então, ó, já não pode ser a A, já não pode ser a B e já não pode ser a C. Na D, simples, dupla, simples. Aqui teve alternância, então a D é correta. Por que não a E? Simples, dupla, simples e outra simples aqui do lado, né? E aqui vai descendo também, ó. Né? Aqui eu tenho uma dupla O, mas aqui depois eu tenho outra extremidade, também a ligação, embora não seja nem carbono-carbono, né?
mas é uma ligação simples, então não estou tendo alternância, então E também cai fora. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou extenso mesmo, mas como eu comentei com vocês, né, é uma prova longa, né? A prova do Enem, ela tem enunciados um pouco maiores aí do que quando a gente compara com outros vestibulares, mas eu espero que vocês tenham entendido e que as dúvidas que tenham surgido ao longo desse exame, elas tenham sido sanadas, né? Mas qualquer coisa, é só deixar um comentário, né? Tirando alguma dúvida. Eu tô aqui à disposição sempre para ajudá-los. E lembra sempre de indicar, de compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos, né? Para os conhecidos, para que a química deixe de ser essa matéria tão temida pela maioria dos alunos, né? A química é linda, então vamos nos preparar e arrasar nos vestibulares. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!